Quem compara, escolhe a melhor. Unicatólica EAD. Supermercado JV, uma economia para você. Unopar Quixeramobim, Rua Doutor Monteiro Filho, número 130, Centro. Brisanet, levando o mundo até você. E é por isso que eu passo a dividir tela a partir de agora com o meu amigo Hugo Lemos, e ele vai destacar todos os detalhes dos dados da Covid aqui em Quixeramobim, também na região centro do estado. Hugo, tudo bem, meu filho? Seja bem-vindo a mais uma segunda-feira aqui no nosso programa. Bom dia. Bom dia, Bistênio. Bom dia a todos que nos escutam pela Sertão TV. E assim, cada dia, né, a gente fica mais feliz com esse desbravamento que a Sertão TV está tendo junto com a Brisanet, chegando em tantos locais. É uma grande alegria e essa TV tem que ser um grande orgulho para todas as pessoas do nosso Quixeramobim. Porque se a gente pensar um pouco, não é toda cidade, não é toda região que tem uma TV com essa qualidade. E, vamos dizer, esse insight aqui meu com a TV me deixa muito mais orgulhoso a cada dia de fazer parte, de alguma forma, do trabalho da Sertão TV. Pois é, um trabalho de uma equipe imensa, e às vezes eu fico até imaginando, fico meio bobo assim, pensando... antes se fazia televisão no Ceará de Fortaleza para dentro, né? De Fortaleza para o interior. Agora a gente está falando do interior para Fortaleza e não mais só Fortaleza, né? A gente está chegando em grandes centros. Você que conhece bem a nossa região, Caruaru é um dos grandes municípios do agreste pernambucano, e o mesmo sinal que chega no Quixeramobim chega lá no Caruaru, no Pernambuco. Então, a dimensão assim, imensa do trabalho, a gente não tem noção de quantas televisões estão ligadas agora, recebendo esse sinal. E isso é importante demais e potencializa ainda mais e aumenta a nossa responsabilidade de produzir um conteúdo sempre de primeira qualidade. Você, com certeza, é uma das contribuições importantes para esse crescimento tão nosso e tão feito pela nossa gente. Mas, meu querido... aquela velha máxima, né? A gente cresce junto, não tem outra opção. Exatamente. Juntos a gente cresce, com certeza. Se Deus quiser. Mas vamos começar falando sobre os números aqui do Quixeramobim. Primeiro, antes de trazer as telas, eu queria que você nos mostrasse, ou pudesse trazer uma palavra de resumo. Como é que estão os números no Quixeramobim, Hugo? O que é que a gente pode dizer nessa semana? A gente teve esse período de queda, onde a gente pôde falar que estivemos em queda, foi a grande notícia, né? Mas agora a gente está numa estabilidade, nós podemos dizer que está em estabilidade. Então, alguns números, como o de casos, subiu um pouco, não no necessário para eu dizer que estava em alta, mas subiu um pouco, né? Porque tem aquela margem de entre 10% e 15%. Abaixo disso, é uma variação normal da pandemia, porque a pandemia nunca pode ser linear. Então, você tem que ter uma margem de 10% a 15%. Abaixo disso, é estabilidade. E a grande notícia é que os óbitos, realmente, a queda de óbitos é uma grande notícia. E os acompanhamentos, nós também estamos mantendo a estabilidade. Então, a gente está estável, com queda em óbitos, uma pequena subida em casos e uma pequena queda em casos por acompanhamento, são as pessoas que estão doentes. E a gente vai acompanhar a partir de agora nas imagens que o Hugo trouxe para a gente destacar aqui no programa. A gente vai começar a ver justamente os números, os dados importantes de quantos casos, das pessoas que já se recuperaram, a gente vai ver a partir de agora. Isso aí. Então, a gente pode voltar um pouquinho. Então, assim, são 2.286 casos. Olha, veja que nós já estamos, há 3 semanas nós já atingimos 2.000 casos. É uma boa notícia essa desaceleração. E a gente aumentou, como vem aumentando tanto, que em apenas 45 dias a gente atingiu 1.000 casos. O que foi o segundo 1.000 que a gente, quando saímos de 1.000 para 2.000, foram 45 dias. E nós já estamos aí há quase 20 dias e foram um pouco mais de 200 casos, né? Há uma desaceleração. E as altas clínicas também é um número muito bom, devido ao protocolo médico que a gente já falou em outros programas, mudou e foi assertivo. E a gente chegou a 1.998 altas clínicas.
Hugo, provavelmente, como o dado que a gente faz é fechado no sábado, provavelmente nessa segunda-feira a gente já vai ter mais de 2 mil confirmados, mas também mais de 2 mil recuperados, né? Isso, e é o que a gente quer, né? Esses números cada vez mais se aproximando, né? E isso se deve, eles têm essa recuperação, não sei se vocês chegaram até ver, mas teve uma entrevista do Dr. Cabeto, o secretário de Saúde do Estado, que ele disse que a própria Organização Mundial de Saúde, são palavras dele, errou no protocolo inicial, porque o protocolo inicial era para procurar a UPA ou o posto de saúde somente quando você tivesse com cansaço, com febre, ou seja, quando os sintomas já estavam evoluídos. E aí a gente teve um grande número de mortes. A medicina como um todo, isso não aconteceu só aqui no Xeramim, foi em todo o mundo, disse o seguinte: qualquer sintoma, procura logo o médico. E aí, assim, eu vejo que dessa forma a gente conseguiu reduzir o número de óbitos e a recuperação foi melhor. Isso são coisas que a OMS e toda a parte de medicina estão vendo estão estudando. Agora, a gente não pode culpar o que foi errado, isso, aquilo, outro. O vírus é novo, a gente não sabia como ele estava se comportando, né? É a mesma coisa do protocolo do uso de máscaras, né, Hugo? No começo não era recomendado, depois mudou completamente porque viu que era realmente necessário, mas nessa pandemia claro, ninguém estava preparado para isso, é né? Tenta, erra, acerta, tenta, erra, até a gente conseguir. E por isso o aumento das altas clínicas e o controle da mortalidade, porque quando você trabalha o medicamento logo, quando a pessoa é suspeito, já entra com o medicamento, a possibilidade de cura é muito maior. Vamos mostrar o restante dos dados, aí a gente chega aos óbitos confirmados e essa estabilidade, né? E aí a gente mantém essa estabilidade. É muito bom você passar uma semana, tomara que chegue o zero, a gente quer no zero, mas a gente que viveu semanas com 12 óbitos, com 11 óbitos, e a gente chegar a ter semanas seguidas com 2 e 1 óbito, isso nos tranquiliza, nos dá um pouco mais de serenidade. Mas toda a vida é importante, a gente quer chegar no zero, que não tenha mais óbitos da Covid, né? E a taxa de mortalidade, porque como era muito alta, olha como ela decresce devagar. Para subir é ligeiro, né? Mas para decrescer ainda está em 4%. E se Deus quiser, vamos continuar assim e diminuí-la ainda mais. Pois é. Pelo menos a gente conseguiu não crescer mais o número de óbitos, né? É doloroso esse número de 92, mas pelo menos a gente não conseguiu crescer mais e isso já dá uma respirada e tanto em relação a toda essa situação. E aí a gente vê os óbitos por semana que, graças a Deus, entrou nessa estabilidade de pelo menos um por semana, né? Isso, e você vê, olha a situação lá que a gente sempre fala, não é um pico, é um platô, né? Porque a gente demorou várias semanas, 5 semanas, ou seja, mais de um mês, quase 2 meses, né? Para poder a gente ter uma queda nisso. E aí agora a gente tem... Olha, os números são assustadores. Você vê a semana onde a gente teve gente, a toda hora, todo dia, a gente tinha pessoas falecendo por Covid e hoje a gente tem essa situação muito confortante, né? E se Deus quiser, vamos lá, se Deus e torcer para que não tenha nenhum essa semana, já pensou? Semana 0, aí a gente... É o nosso objetivo, né? Pois é. E aí era o que a gente espera. Por exemplo, as últimas 4 semanas nós tivemos 6 óbitos. Foi a mesma quantidade da semana 16, né? E o dobro da quantidade da semana 18. É um número realmente significativo. Pelo menos esse número tem ficado estável, não tem crescido tanto, embora, claro, cada númerozinho desse é a dor de uma família, é o sofrimento que a gente não pode mensurar, a dificuldade que é passar por tudo isso. Mas, enfim, são coisas que a gente precisa aprender a conviver, infelizmente. E aí a gente tem os 3 dados juntos, né, Hugo? Nós tivemos 83 casos, subiu um pouco, como eu falei, né? Subiu um pouquinho, foi 66 na semana passada, 83 essa semana, uma alta de 3,8%. Mas olha como a gente está num processo bom, né? Porque aí nós temos mais altas do que casos. É aí onde a gente diminui a quantidade de pessoas doentes. Isso é um fenômeno que está se repetindo mais, né, Hugo? Justamente pelo protocolo, Alexandre. Esse protocolo, quando mudou, pôde ajudar muito mais pessoas. Esse protocolo médico no mundo inteiro
volta a dizer, não foi só o Xiaomi, para depois a pessoa, porque o Xiaomi estavam fazendo errado. Não, o mundo inteiro mandava fazer uma coisa, e mudou, e agora mais pessoas estão, né, se recuperando mais rapidamente. E um óbito que corresponde a 1% de aumento. A gente já teve 10% de aumento em óbitos. E aí... Isso significa muita coisa porque a gente tem 83 casos e tivemos 101 altas, né? O número de altas é superior ao número de casos, isso mostra justamente essa estabilidade com números mais baixos, como a gente já viu o Hugo explicar mais cedo aqui no programa. A gente vai continuar vendo as telas e aí o Hugo vai explicando detalhadamente como é que funciona, como é que funcionou os casos também por semana e como é que está o avanço da doença aqui no município. Fala aí dos casos por semana, Hugo. Isso, os casos, como a gente saiu, olha, as semanas, olha, a gente sempre falou, lembra, Alistene, aquele que nos acompanha desde sempre, nós sempre falamos o seguinte, quanto mais casos, mais mortes, quanto mais casos, mais problemas. Veja como o número de casos, na semana 16, 17, quando começou a subir, só de 191 casos, 180 casos por semana, 192, e o número de mortes lá em cima. À medida que a gente diminuiu o número de casos, para 103, 67, 84, aí a gente consegue também diminuir os problemas, óbitos, hospitalização, não vai precisar tanto. Então, esse é um quadro legal. Essa semana a gente teve uma pequena alta que não nos deixa em alta, mas nos deixa em instabilidade. E o pico da semana foi de 45 casos. Voltamos a dizer, 45 nesse mesmo dia? Não. Por quê? Porque pelo SUAB, essa mudança que a gente já explicou, o exame do nariz, eles não são feitos no mesmo dia, eles demoram um pouco e às vezes se acumulam, e aí saíram 45 resultados no dia 14 de setembro. Quando sai num dia só, né? Aí explode tudo. Justamente. E aí a gente tem pelo menos a maioria dos casos registrados num dia só, justamente por conta dessa situação do SUAB, que a gente já aprendeu a conviver com toda essa situação. Vamos continuar vendo os dados, porque a gente vai exemplificar justamente essa média móvel que explica essa subidazinha, essa leve subida, né, de 9,6 para 12. 12, mas é uma leve subida que nos liga um sinal de alerta. Nós não podemos vacilar. Qualquer vacilo que a gente tiver, a gente não pode ter uma falsa impressão de segurança. Ontem eu saí para comprar um jantar, e eu vi em vários locais as pessoas sentadas à mesa, sem máscara, muita gente, às vezes 10, 8 pessoas numa mesma mesa. A gente tem que manter os protocolos, porque senão essa curva ela volta a subir, e é o que a gente não quer. Então, cada subida tem que lembrar a gente da situação que a gente estava. A situação hoje é um pouco mais confortável, um pouco mais segura, mas se você vacilar, ela volta a ter insegurança. Então é por isso que a gente precisa ficar alerta sempre, gente. A pandemia ela não foi embora, não. Ela só deu uma baixada nos números, mas isso não quer dizer que os números não possam voltar a subir, caso a gente seja mais displicente. Então, essa foi uma leve subida dentro, como o Hugo já fala, dessa margem, né? Mas subiu de todo modo, né? Então é preciso que a gente... Se ela subir mais uma vez, Alistene, se ela subir mais um pouquinho, aí já entra em alta. Então a gente precisa ficar de olho nisso e continuar tomando cuidado para que a gente não tenha a explosão de casos como já tivemos e como esse gráfico mostra muito bem, né, Hugo? Justamente. Aí onde as pessoas estavam doentes, eu volto até a reforçar, Alistene, a grande mídia, quando eu digo a grande mídia, são as mídias a nível nacional, né? Não como a nossa, a nível regional. Não trata isso. Por exemplo, ontem eu vi na mídia, em todos os canais, 4 milhões e tantos casos no Brasil, certo? Mas nós já estamos com 6 meses de pandemia. Esses 4 milhões foram durante 6 meses. Como é que está hoje mesmo? Quantas pessoas estão doentes? Quantas pessoas precisam de hospital? Quantas pessoas estão tomando medicação, precisam de cuidados? E a gente não vê isso a nível nacional. Então a gente teve uma leve queda, é uma grande notícia, porque é uma vitória, a gente baixou de 200. A nossa meta, o ideal que eu acho, dentro da matemática, é abaixo de 100. Se a gente conseguir chegar abaixo de 100, e se a gente continuar nessa forma, nós vamos chegar abaixo de 100. Mas foi uma vitória, a gente saiu de 580, estamos em 196. Então é uma boa, mostra que a gente está evoluindo, mas ainda em sinal vermelho.
Vamos evoluindo, mas ainda sinal vermelho. E é preciso ficar alerta para esse número não subir e a gente não ter mais problemas do que já tivemos em relação a essa pandemia. A gente vai voltar a continuar vendo as imagens para exemplificar justamente esse número de 196 pessoas em acompanhamento. Atualmente hoje no município houve uma leve subida em relação à semana passada, que tinha 194 pessoas, né? Subiu aí para 190. Não, em relação à semana, a gente fechou em 215. A gente fechou no dia 13. Né? Aí, durante a semana, a gente chegou até 180, que foi dia 16. E aí subiu. Então, se eu comparar a semana, há uma pequena queda. Uma pequena queda de pouco mais, não chega a 5%, tá? Porque então desculpa, no sábado, dia 12. Eu fiz confusão, eu pensei que fosse a semana, mas na verdade é o dia, né? Aí? Tá certo. É por dia, né? Cada dia, né? Pra gente ver a evolução, como ele vai vindo e como essa curva está se comportando, né? A gente tá vendo aí como ela está se comportando. Ela foi lá embaixo, aí ela tem leve subida. Leve subida da semana, do meio da semana. Mas em relação à semana fechada, a gente tem uma leve queda. É isso. E a gente vai continuar vendo os dados para chegar detalhadamente aos bairros e também aos distritos. Começando pelos bairros, como é que está a situação? Alexandre, eu queria até parabenizar a Secretaria de Saúde por essa informação que ela nos deu essa semana. Justamente por isso. Por exemplo, o bairro Monteiro Moraes ainda é o que tem mais casos registrados, 284. Mas quantas pessoas tem doente no bairro, para a gente saber? Quantas já foram curadas? Porque aí a gente tem uma dimensão de realmente como é que ela está. Então, vejamos. O Monteiro Moraes, ele lidera, né, com 284, o Centro com 273, Salviano Carlos 254, Edmilson Correia de Vasconcelos 247, José Ayrton 162, Maravilha 147, Com Esperança 112, Duque Caxias 96, Antônio Cisnando 91, Jaime Lopes 70, o José Aurélio Câmara 39, Vila União 34 e o Depósito com 15. Mas, quantas pessoas estão doentes? Aí quem tem mais pessoas doentes hoje, ativos, é o Antônio Cisnando com 18 pessoas doentes. Depois o Centro com 16, depois o Monteiro Moraes com 14, o Edmilson Corrêa com 15, Monteiro Moraes com 14, o José Ayrton Machado com 14, depois a Duque Caxias com 11, vem a Maravilha com 7, o Com Esperança com 3, o Jaime Lopes com 4, Com Esperança com 3, o Zé Aurélio Câmara, Vila União com 4 também, o Zé Aurélio Câmara tem uma pessoa doente e o Depósito também tem uma pessoa doente. É interessante, Hugo, esses dados, porque a gente acaba percebendo, né, o avanço da pandemia, como já desde o começo, com esses números que a gente já viu, e hoje, que é para justamente as pessoas pensarem, gente, o bairro Antônio Cisnando é preciso preocupação, é preciso ficar ligado, tá? O bairro Antônio Cisnando, que corresponde ali àquela região do Matadouro Público, começo da Vila São Paulo, né? Aquele trecho ali da Rua Antônio Conselheiro, né? Aquele trecho ali próximo ao Horto Florestal, ali justamente por trás do Sesc, aquela região ali, tem 18 casos hoje no município de pessoas que estão com o vírus e estão em tratamento. Então é importante aquele bairro ficar alerta justamente nessa situação. Seguido do Centro com 16 casos e os outros, Salviano Carlos e Monteiro de Moraes com 14 e o Edmilson Corrêa com 15. Eu vou botar nessa bola também o Duque de Caxias com 11, porque estão acima da casa dos 10, que precisam alerta, porque assim, realidade dos sonhos é o Zé Aurélio Câmara, que tem um, Depósito, que tem um, até mesmo pelo tamanho, o Conjunto Esperança com 3 casos, né? Então é importante ficar nesse alerta e esse dado super importante, mesmo passado pela Secretaria de Saúde. Tomara que continuem passando assim, né, Hugo? Porque detalha e traz uma realidade mais próxima, e justamente para a gente chamar que as pessoas a ficarem alertas em relação a essa situação. Eu, morador do Antônio Cisnando, tomaria muito, muito cuidado mesmo por conta dessa incidência. São 18 casos ativos nesse momento aí no bairro de vocês, gente. E quando a gente diz assim, o Monteiro Moraes tem 284, mas já são 6 meses, são 284 durante 6 meses. Agora, no momento, tem o quê? Tem 14. Ainda é um número preocupante? Mas não tanto. Digamos que o bairro Monteiro Moraes passou pelo pico e agora está, né? Mas se vacilar, lembre-se bem, se vacilar, volta a subir. Então, assim, e aí o Antônio Cisnando, que não chegou a 100 casos, ele
ele não chegou agora, ele chegou agora, na verdade, porque ainda tem 18 pessoas ainda em tratamento no bairro. Então, a gente tem que ver isso, né? Exatamente. Então vamos ver agora como é que está a situação dos distritos, que aí a gente vai acompanhar direitinho e vai saber também nessa mesma proporção onde a incidência da doença está maior hoje, 21 de setembro, a gente tem essa noção, essa realidade de como é que está a situação dos distritos. É com você, Hugo. Pois é, a gente tem o Uruquê, 48, lidera com 48 casos, mas tem uma pessoa doente. Nós temos o Damião Carneiro, 44 casos, mas tem 2 pessoas doentes. Aí vem São Miguel, que é o líder. Ele tem 42 casos, mas hoje tem 5 pessoas em São Miguel que estão doentes com a Covid. A sede rural tem 30 casos no total e 3 hoje estão doentes. Manituba, 28, tem uma pessoa doente. No Paus Brancos, 26 no total e 2 pessoas doentes. O Lacerda tem 26 casos com uma pessoa doente. 21 casos no Belém, com 2 pessoas doentes, que estão em tratamento. E o Encantado, 18 casos no total, com uma pessoa doente. Chama atenção São Miguel e também a sede rural. O que é a sede rural, Elistente? São essas comunidades que propriamente não fazem parte de nenhum distrito, né? São, na verdade, mais próximas aqui à sede, por exemplo, Parelhas, Cupim, essas comunidades mais próximas aqui o Olho d'Água, né? Que são mais próximos às cidades, são conhecidas como sede rural. Então, tem 30 casos já registrados e 3 nesse momento, e São Miguel com 5 casos nesse momento de pessoas em tratamento da Covid-19. Importante também para a gente avaliar essa situação da zona rural, que a incidência de casos ao longo de toda a pandemia é alta em alguns distritos, por exemplo, no Luque é muito alta, mas nós temos nesse momento o São Miguel com o maior número de pessoas doentes que estão aí, portanto, em tratamento da Covid-19 lá em São Miguel. E a gente vai continuar vendo os dados e a gente vai mostrando a realidade aqui do município. Eu ressalto, viu, Listênio, a Secretaria de Saúde, mais uma vez, e a gente espera que ela continue fazendo esse dado, que ele é importantíssimo. Importantíssimo para a gente saber a realidade, de fato, da pandemia aqui no município. E a gente chega às notificações, foram 491 notificações, ou seja, testes realizados. E saído o resultado. Né? Resultados notificados. Saíram 491 resultados essa semana, 17% foi confirmado, que é outro quadro. Olha como mudou. Antigamente era muito positivo, quando era o teste rápido. Agora não, porque como aumentou a testagem de todos nós, eu senti uma coriza, uma dor de garganta, eu vou lá testar, então está dando muita gente negativo, que bom, né? Que bom. Então, a maioria dos casos, 83% deu negativo. E estão aguardando. Também não é tão alta, é uma queda. A gente já chegou a 490 pessoas esperando o resultado. Estão aguardando 235. E o total de testes, olha como subiu, né, Alexandre? Quase 6 mil testes. 5.841 testes. Isso é muito bom. Muito bom. Pois é, e aquela história, aquela máxima, né? Subiu a quantidade de testes, a gente conseguiu ver semanas depois o número de casos baixar um pouco mais, né? Impressionante. Então, de tudo, né? Os óbitos melhoraram, o mapeamento melhorou, a testagem era a grande questão. A testagem é o grande, né? Você vai me dar os dados que você precisa para agir. Pois é, e desde quando a gente vinha cobrando testagem, né? Testa. Quando começou a testar, os números começaram a baixar. A gente vai continuar vendo os dados da Covid-19 aqui no município de Quixeramobim. Daqui a pouco a gente vai entrar na região, gente. Já vamos saber como é que estão as cidades aqui da nossa região centro do estado, e também vamos falar, tem município que não está divulgando os seus números. Isso é grave, isso não pode acontecer. Digo já quais são os municípios que não estão divulgando, ou pelo menos estão há mais de uma semana sem divulgar os números da Covid-19. Já os detalhes para você. Vamos continuar aqui em Quixeramobim, o Hospital Regional do Sertão Central. A situação dos leitos. Hugo Lemos. Diminuiu bastante também, né, Alexandre? A gente já chegou aí a 90% de ocupação, as UTIs de 100%. Quantas semanas nós tivemos aqui dizendo não tem vaga? Várias semanas. E aí a gente vê o resultado.
diminuído, inclusive em contato com a direção do hospital, já estão repensando em diminuir um pouco o hospital de campanha, porque ele começou com mais, reduziu para 40 leitos. Talvez a gente possa ver uma mudança de quadro, já estão estudando, para dar suporte às outras doenças que não acabaram, deixar de acabar, né? Então, como a Covid mostrou um certo controle agora e os números estão melhorando, eles estão vendo isso aí. E nas próximas semanas, caso eles realmente façam alguma mudança no número, a gente está informando aqui no programa. Exatamente. A própria estrutura do Estado, eu tenho acompanhado que eles estão remanejando tudo isso, né? Para que, reajustando todos esses leitos, essas ocupações para as unidades do Estado. Também, por exemplo, o hospital de campanha do PV, que foi montado lá no Presidente Vargas em Fortaleza, vai começar a ser desmontado hoje, né? Então, para onde é que vão esses leitos? Esses leitos vão ser distribuídos na rede de Fortaleza para tratamento de outras doenças, enfim, por conta justamente dessa baixa dos números, e isso deve ocorrer também nesses hospitais regionais. O Estado fazendo essa reestruturação, claro, para adaptar-se à realidade de momento. Mas isso também não quer dizer que a situação diminuiu aqui na nossa região, não, tá, gente? A UTI ainda continua uma ocupação muito alta, de 30 a 26, ainda continuam ocupadas, é uma ocupação significativa. A UTI está em 80% aí, né? 80%, acima de 85% está em ocupação, que é muito alto. O ideal é 60%. Exato. O ideal é 60%. E a gente vai continuar vendo os dados. Agora a gente vai chegar ao Hospital Regional do Pontes Neto. Caiu, né, também? Pois é. Tem uma enfermaria. Há muito tempo em duas, caiu, graças a Deus também, o Pontes Neto aí dando a sua contribuição, né? A gente não pode esquecer que o Hospital Pontes Neto, durante muitos anos, foi a nossa base da saúde, nos ajudou e ajudou muita gente, né? Ainda é uma base importante de saúde. Sem dúvida. O Pontes Neto, agora, depois da UPA, né? A UPA agora é o tchan do momento, porque está recebendo especificamente os traumas, as coisas mais urgentes, né? E o Pontes Neto está na retaguarda ali, né? Digamos que está naquela retaguarda, não descansada, né, Hugo? Trabalhou muito. Sabe a emergência? Quando você tira a emergência de um hospital, você alivia muito o movimento. Porque o que dá movimento no hospital é emergência. Quando você vai visitar uma pessoa internada, o hospital é um ambiente bem calmo, bem tranquilo, né? Agora, a emergência não, aquele caos, né? Chega no quebrado, chega outro com dor de cabeça, chega outro de um jeito, e assim vai. Então, o Pontes Neto está vivendo essa fase sabática, né? Brincando, tá, gente? Mas continua atendendo e prestando um serviço importante à nossa saúde e regionalizada, né? É importante o hospital Pontes Neto não é só do Quixeramobim, é regional e sempre, desde que fora fundado, presta um relevante serviço à saúde do nosso Sertão Central. Vamos continuar com os dados para a gente chegar na nossa região do Sertão Central. O Hugo vai analisar os números dos municípios, quem subiu, quem desceu, conta tudo, Hugo. Olha, a gente está aí com, mais uma vez, né, o número de óbitos atualizado. E aí eu quero chamar a atenção uma coisa. Por exemplo, há alguns dias a gente falou que Quixadá desmontou hospital, está bem, controlou lá e tal. Mas, por exemplo, Quixadá teve 3 óbitos essa semana. A Quixeramobim teve 1. Então, quer dizer, no que você relaxa um pouco, a coisa aumenta. Então, talvez Quixadá também passou por esse momento que a gente está passando agora, uma falsa segurança, achar que já pode fazer tudo, já pode ir para um lado e para o outro, mas se descuidar, você acaba, a coisa volta, né? A coisa sempre volta. Então a gente continua em números totais de casos, Quixeramobim liderando, com folga, né? Vamos dizer, digamos assim, de óbitos, um número, né? muito alto, né? De óbitos, e são 92, Quixadá 79, Canindé 73, Boa Viagem 26, Boa Viagem também teve 2 óbitos essa semana, Pedra Branca 25, Itatira 22, Madalena 22, Senador Pompeu teve 2 óbitos essa semana também, 12, Choró 7, se não me engano foi 1, Banabuiú 4. E em taxa de mortalidade, Madalena ainda continua, embora ela não tenha tido óbitos, isso foi do começo, ela ainda é a maior taxa de mortalidade do Sertão Central, com 4,89, seguido justamente do nosso Quixeramobim de 4,02.
Esse cálculo, ele chega, gente, porque a mortalidade se calcula pela quantidade de casos registrados, tá? Como o Madalena não tem uma explosão de casos registrados, divide-se, né, Hugo? Assim, o número de casos pelo número de óbitos, aí você tem uma média, né? Ela teve bem menos casos, mas proporcionalmente morreu 22 no universo de 400 e poucos casos. Então vai subir, enquanto que Xeramobim, né, foram 2.200 casos e 92. Então, se você ver, ficou mais gente doente em Xeramobim, lógico que vai ficar vão ter mais óbitos, mas quando você coloca a porcentagem, você iguala todo mundo. Então, em termos de proporcionalidade, Madalena tem uma taxa de mortalidade maior, ainda é a maior do Sertão Central. Eles não tiveram óbitos essa semana, vai baixando, né? Ela era de 5 e pouco na semana passada. O que você pode perceber? Eu também percebo nesse dado, Hugo, uma coisa muito importante que pareia muito a relação da região. Por exemplo, Quixeramobim e Quixadá e Canidé, tão distantes, assim, de Quixeramobim, mas não tão, né? Tão acima da casa dos 70 óbitos, né? São 3 municípios com realidades, vai lá, parecidas em termos populacionais, econômicos, enfim, e situação demográfica. São municípios relativamente parecidos e são os 3 maiores na região, em termos de tudo, econômico, populacional, estrutural, enfim. E nós temos da Boa Viagem até vamos lá, vou botar lá, até a Madalena, vou pôr aqui, nós temos a média na casa dos 20 a 30 casos, né? E aí você tem essa média, né? E aí reflete muito também a situação dos municípios, são muito parelhos, situação populacional também parecida, econômica parecida, enfim. A gente tem esses municípios refletindo também nesses dados toda esta situação. Mas, Hugo, eu acho que a gente ainda tem um outro dado para mostrar, né? Tem mais 2? Tem. Vamos mostrar mais dados. Quando a gente chegar no mapazinho da região, a gente fala sobre essa história das prefeituras que estão demorando para divulgar o boletim. Mas vamos continuar aqui com essas análises. A contaminação por população é um dado novo, né, Hugo? Aí é o seguinte, você tem o tamanho do município. Quantos por cento do município foi contaminado? Né? Então, Itatira é a maior porcentagem de pessoas contaminadas, 4,36% de toda a sua população. Como é que você chega a esse cálculo? Não, você pega assim, ficaram tantas, por exemplo, Quixeramobim, você tem 81 mil habitantes. Certo. 2.283 casos. Quantos por cento de 81 mil corresponde a esses 2 mil casos que nós tivemos? Certo. No caso de Quixeramobim, corresponde a 2,82%. Então, ou seja, se eu vou arredondar, 80 mil habitantes e eu tenho 2 mil pessoas doentes, onde é que eu quero chegar? Ainda falta 78 mil ter contato com o vírus. E aí para a gente ficar atento. E aquela história do rebanho? Falta muita gente ter contato com o vírus. E aquela história da imunização por rebanho, se aplica nessa regra aí ou não? Olha, aqui no Brasil, os especialistas colocam, isso aqui não é um dado meu, é um dado que a área matemática trabalha, que o número de casos aqui deve ser multiplicado por 6 ou 7. Vamos pegar aqui o Quixeramobim. Quixeramobim tem 2 mil casos, arredondando. Se eu multiplicar por 7, dá 14 mil pessoas doentes, que foram assintomáticas, tiveram contato com o vírus e pegaram. Isso dá aproximadamente aí 20% da população. A imunidade de rebanho, no rebanho mesmo, se eu falar de boi, vaca e tudo, é 60%. Só quando eu falo de um ser como a gente, ser humano, que tem consciência, os especialistas defendem que se chegar a 40%, 30%, 40%, a gente consegue a imunidade de rebanho, porque tem muita gente se cuidando. Aí você vai ter muita gente com os anticorpos do vírus, muita gente se cuidando, e aí você diminui a incidência do vírus por quem está se cuidando e quem já está imune. Então, assim, a gente ainda está longe da imunidade por rebanho, ainda está muito longe. Se eu pegar os números oficiais, ainda é mais longe ainda, porque só você viu aí apenas 3% da população pegou. Aí você vê. Então pode falar. Não, só para complementar aí o seu pensamento, você vê gente dizendo que mas mais de 60% da população vai se infectar. Olha, nós estamos com 2%, quase 3% de infectados e tem 92 mortes. Imagine se esse número cresce, quantas mortes nós vamos ter, né, não, Hugo? É isso aí, é esse alerta que eu quero fazer. E mostrar que vou pegar o número que o pessoal exagera. Vamos pegar lá os 14 mil casos. Se eu tirar de 80 mil,
das 66 mil pessoas, 65 mil pessoas, eu estou exagerando, entendo, eu já estou botando o cálculo de quem não foi, a subnotificação, estou botando como se nós tivéssemos 15 mil casos, vamos botar assim. Então falta 65 mil pessoas ter contato com o vírus. É muita gente para a gente achar que nós vamos sair no meio da rua que não está acontecendo nada. Falta muita gente ter contato com o vírus. Por isso que eu trouxe esse dado da porcentagem. Tudo isso aconteceu, nós sofremos demais. Questão econômica, pessoas morrendo, famílias sofrendo, pessoas em hospitais doentes, tudo no mundo, e só foi 3% da população notificada. Então não dá para sair assim, porque tem muito campo para o vírus correr. Talvez a gente está espantando aqui de um canto e ele correndo para o outro. Exatamente. Mas nós vimos que esse vírus ele é bem cíclico, né? Ele muda muito e varia muito de situação para situação. Inclusive, vi uma matéria hoje, nós vamos já falar, a gente está já encerrando aqui o nosso quadro, nós vamos já falar sobre isso, Hugo, de que o calendário eleitoral ele foi modificado justamente por conta da pandemia e tem determinadas situações, por exemplo, comício, reúne muita gente, né? Reunião, reúne muita gente, carreata, que reúne muita gente, não sei o quê. Essas ações que a gente é acostumado a ver nas eleições, isso vai ter município que vai conseguir fazer, né? Por conta dos números, mas vai ter município que não vai fazer. E aí eu vi uma coisa super interessante também, por exemplo, a brecha da lei da eleição que diz, se na semana da eleição, aquela semana que está perto da eleição ali, do dia 15 de novembro, se o município tiver em situação de lockdown, a eleição ainda vai lá mais para frente ainda. Tem até o dia 27 de dezembro para essa votação acontecer. Ou seja, nem a eleição está certa no dia 15, porque vai depender da situação epidemiológica do município. Porque se afrouxar nesse começo de campanha, e aí a gente vai ver muita coisa rodando nesses próximos dias, que a campanha eleitoral começa domingo. Vai ver muita marmota. Vai ver muita marmota por aí. Né? Então, se essas marmotas pingarem muito no começo e esses números subirem, é arriscado no dia 15 de novembro a gente não ir para a urna. Eu estou falando do Quixeramobim, mas eu estou falando também dos outros municípios por aí afora, porque o que a gente viu de marmota nessas convenções de partidos, de gente se aglomerando e tudo, isso é um perigo. Então, é preciso ficar alerta, porque vai ter cidade que vai poder e vai ter cidade que não vai poder, né? Então, é importante que a gente fique alerta nisso, porque até isso vai influenciar no pleito. Tudo vai influenciar nesse pleito desse ano de 2020, que ele é completamente diferente de todos os outros. E essa é outra coisa, nós estamos aí voltando para a eleição e estamos aí em processo de abertura, que você vai já falar, como você falou, provavelmente é abertura de escola. Exato. E aí são dois fatos extremamente delicados. E no mesmo período, gente, se não fizer... No mesmo período. Se não fizer direito, tá aí a Europa já vivendo a segunda onda. Sabe qual é o problema do Brasil? O Brasil achou o seguinte, como a Europa começou antes, e a segunda onda da Europa é agora, outubro para novembro, está se esperando já isso, de outubro para novembro, acredito que a segunda onda do Brasil seja para janeiro, fevereiro. E aí o brasileiro está confiando na vacina. É o que está acontecendo, é só isso. Entendeu? Tem hora de dar vontade de rir, né? Porque... tem condição, justamente. Contar com um ovo dentro da galinha não tem como, né, minha gente? Pois é. Mas é o que acontece a maioria das pessoas. Pois é. Vamos mostrar o mapinha da região? E a gente vai ter... Só para a gente fechar. Olha, a região está em instabilidade, alguns com uma pequena alta, outros com uma pequena baixa. A gente indica cada baixa, né? Os únicos municípios que estão em baixa é Senador Pompeu e Choró, 40% de baixa cada um. Mas Boa Viagem... Cara, Boa Viagem está complicado, viu? Né? Boa Viagem continua em alta. Então, o município de Boa Viagem precisa urgentemente... né? É o centro, hoje, é o epicentro da pandemia na nossa região, e ele precisa ter um autocontrole. Infelizmente, alguns municípios estão em atraso com o boletim, não é o caso de Boa Viagem, certo? Tem dois municípios, um que é do dia 16 de setembro, e outro do dia 13, a informação. E aí é difícil, porque como é que você informa a população para que ela possa ter mais cuidado ou não? Como a gente fez agora, detalhado com os bairros, olha, esse bairro está mais, esse bairro está menos. As pessoas precisam estar informadas para vencer esse vírus. E sem isso não tem.
Exatamente. E até mesmo para os veículos de imprensa desses municípios poderem fazer também a mesma coisa que a gente está fazendo de prestar esse serviço. Gente, isso, você não sabe da relevância que é as pessoas que estão em casa saberem qual é o bairro que tem menos, qual é o bairro que tem mais, como é que está a situação de lado B, lado A, eu digo em relação à cidade, a banda mais perigosa, a banda menos perigosa, a situação do interior. Isso é importante demais as pessoas saberem, porque a pessoa passa a semana entendendo como é que está sendo a sua realidade. Então, atenção, senhores prefeitos, secretários de saúde nos seus municípios, divulguem, criem um Instagram, um Facebook, criem uma plataforma nos seus sites mesmo. O próprio site dos senhores tem, usem aí, portanto, a equipe dos senhores e das senhoras para atualizar esses dados. É importantíssimo que esses dados sejam divulgados e que não demore, gente. Isso é um absurdo. Do dia 13 de setembro ainda tem município que não atualizou. Hoje nós estamos em 21 de setembro, gente. Pera lá, né? E outra, vale também a Secretaria de Saúde do Estado cobrar que esses municípios possam ser transparentes com os seus números, né? Porque a Secretaria do Ceará é referência em questão de transparência, mas tem secretaria por aqui, meu Deus, que está com mais de uma semana que não divulga os boletins. Espera lá, gente. Vamos ser conscientes com tudo isso. Hugo, me chama a atenção. E a gente acha estranho, porque aqui nós, por exemplo, a gente todo dia às 18 horas o boletim está divulgado. Todo dia. Todos os dias a gente tem a informação precisa, ainda mais detalhada. Eles estão dando detalhado para a gente. Então, assim, eu não sei como é que o município se vê, porque é uma coisa que eu me interesso e muita gente se interessa, tanto que esse quadro tem alcançado muitas pessoas, porque as pessoas querem saber para poder se organizarem. E isso incomoda, e nós vamos ligar para essas prefeituras, essas duas, e vamos saber por que é que não estão divulgando o boletim e para que encaminhe esses boletins aos seus municípios, né, que divulgue isso. Então, vamos ligar, vamos cobrar das secretarias desses municípios o porquê dessa não divulgação. Aí a situação da região aqui do Sertão Central. Meu amigo Hugo Lemos, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, mais uma semana, trazendo os dados aqui detalhados da Covid-19 no município de Quixeramobim. Semana que vem você volta trazendo muito mais. Alexandre, é sempre um grande prazer, um grande abraço a todos. Segunda que vem, vamos continuar aí essa luta, não vamos fraquejar e diminuir mais ainda e controlar a Covid aqui no nosso município. A meta, menos de 100. Todo mundo junto a gente consegue. Se Deus quiser, menos de 100 casos e acompanhamentos, se Deus quiser a gente consegue reduzir bastante essa incidência da doença aqui na nossa cidade. Obrigado, Hugo. Boa semana. Segunda-feira você volta aqui no nosso programa.